carro-chefe da Maruta Terapia é a magnetoterapia, né? Que meu pai foi um dos precursores da magnetoterapia no Brasil desde a década de 80. Então, a magnetoterapia, a gente trabalha com a magnetoterapia pulsátil, tá? Magnetoterapia pulsátil, ela oscila o polo norte e o polo sul dos ímãs, né? Em milésimo de segundos. Então, a gente tem uma máquina lá, Marcos, que ela alterna polo norte e polo sul em milésimos de segundo. Então, em 1 segundo, ela alterna 60 vezes polo norte e polo sul. É uma onda vibratória. Certo. Tá? Essa onda vibratória faz com que o seu organismo se recupere mais rápido. Então, ele acelera o processo de recuperação do seu organismo. Sim. Tá? Mas é uma máquina que você entra dentro? Como é que você é? entra lá, Tipo uma você cabine. deita, né? Você deita, ela não fecha igual uma ressonância magnética, tá? Mas ela tem uma parte por cima, assim. Depois eu vou... No meu Insta tem. Tá? Não, mas depois a gente conversa eu com o Fábio, se der pra vocês. gente colocar aqui depois no canal. Tá? Então, esse aparelho, ele acelera o processo de recuperação do organismo. Para vocês terem uma ideia, ele acelera em até 3 vezes uma calcificação. Por exemplo, você teve alguma fratura. O período de recuperação vai ser acelerado em até 3 vezes. Nossa, tá? que interessante. Então é maravilhoso. Né? Na minha grade, quando eu fiz a minha pós em acupuntura, a gente teve um pouco sobre magnetoterapia. Não entendo quanto você, com certeza, mas alguma coisa a gente acabou estudando. Muito bom. E, poxa, a magnetoterapia é uma coisa que é muito utilizada, e principalmente para quem tem pouco de medo de agulha, né? Falar, tenho um pouco de medo de agulha, não queria fazer acupuntura. Dá para fazer magneto. Dá para fazer a magnetoterapia estática, né? Isso. Com os magnetos, você coloca nos pontos de acupuntura também. Você escolhe o polo, né? Tem o polo norte e o polo sul do ímã, né? Cada polo tem um efeito diferente. Então, você vai assim, na acupuntura, você vai tonificar ou sedar, né? Então, você vai escolher o que você quer naquele ponto. Você vai tonificar ou você vai sedar. Aí você escolhe o polo correto, né? O polo correto do ímã e aplica ali. Pode deixar ali. Pode deixar por... Colar com esparadrapinho, né? Aí, tá vendo? Uma solução aí para quem tem medo de agulha, né? Então, é uma oportunidade legal. E essa máquina aí alterna rapidinho. Ela fica... Se você não sente, né? A gente não tem não capacidade percebe, né? de sentir essa onda vibratória dos ímãs, tá? Mas as nossas células, elas sentem, né? E você também trabalha com o que mais ali na sua área ali? Eu faço moxa, faço acupuntura também, né? Legal. Mas assim, não é o meu foco, tá? Todas essas técnicas, eu enxergo como ferramentas. Não é assim, o carro-chefe é a magnetoterapia. Todo mundo que entrar lá vai passar pela magnetoterapia. Legal. Só que depois da anamnese, eu escolho a técnica que eu vou utilizar, tá? Legal. Então, por exemplo, o Richard já foi meu paciente, né? Teve vez que ele foi lá, ele nem sabia que eu fazia acupuntura. Não precisou usar, tá? Então, da última vez que ele teve uma crise, né, Richard? Aí a gente teve que utilizar. Então, assim, é muito do momento, né? A gente tem que fazer essa anamnese, tem que enxergar o indivíduo no momento. Porque a nossa vida é uma eterna mudança, né? Sim. Tá sempre se modificando. Então, escolher o momento certo para utilizar uma técnica é muito importante. E o que você consegue tratar tudo com magnetoterapia? Tudo. Magnetoterapia. Chegou um cara lá com gastrite, com um problema qualquer, dá para tratar com magnetoterapia. Porque assim, a magnetoterapia, a única contraindicação que tem, ela é para pessoas que usam marca-passo. Aí não pode. Não pode usar. Não pode usar. É a única contraindicação, tá? Porque a magnetoterapia, como ela alterna polo norte e polo sul, e como eu falei para vocês, cada polo tem um efeito, né? Então, na visão japonesa, você precisa trazer o quê? O equilíbrio para o seu organismo, né? Então, como ela alterna polo norte e polo sul, ela traz o seu corpo para homeostase, né? A homeostase é uma coisa é o equilíbrio do organismo, tá? Para quem não sabe esse termo, né? A homeostase é o equilíbrio do seu organismo. A homeostase numa pessoa que está assim, tá sofrendo, é muito difícil de ser alcançada, tá? Por quê? Porque aumenta o estado inflamatório dela, os níveis ficam todos alterados. Então, você conseguir alcançar a homeostase é um papel muito difícil. Tá? Com a magnetoterapia a gente alcança mais rápido. Caramba, tá? Que legal. A gente acelera, né? E aí você associa algumas outras técnicas ali? Sim. Então, vamos supor, fez uma magnetoterapia e tal, e aí você pode dar um chá, alguma outra coisa? Sim. O chá, assim, aí vai depender da anamnese, né? O chá é muito importante na medicina oriental, né? A gente usa muitas ervas mesmo, assim, tá?
Mas eu preciso entender como está o organismo da pessoa. Então, assim, Marcos, antes da gente... antes de eu começar um tratamento, eu converso demais. Então, quem vai na primeira consulta, assim, eu demoro de 40 minutos a 1 hora para entender todo o contexto da pessoa, né? O que ela come, se ela faz atividade física, com quem que ela mora, se a fonte de estresse dela tá no trabalho ou tá dentro de casa. Sim. Então tem por incrível que pareça, muita gente, a fonte do estresse da pessoa tá dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Então, aí como você aborda isso, né? Como é que você trata isso? Você tem que fazer um trabalho familiar, na verdade, né? Então, aí entra as ervas, né? Entra os chás. Então, quando vem assim a pessoa acompanhada, a pessoa que mora junto acompanha na consulta, é muito legal, porque eu consigo ter mais ainda noção do que está acontecendo ao redor dessa pessoa. Né? Então, eu consigo ajudar mais efetivo ainda, assim, né? Que legal. Ô, Richard, você acha interessante trabalhar conhecer você gosta das terapias orientais ali? Você que é uma pessoa que está sendo tratada por essas terapias, você acha legal? Foi bom? Eu gosto muito. Até contar um pouquinho como que eu conheci o Maruta. Eu tive uma crise, um travamento. Bom, eu tenho uma espondilolistese, né? L5-S1. Para quem não sabe, é um escorregamento de vértebra, né? E ela está num grau 2. E muitos médicos queriam operar. E aí eu tive uma crise, fui trocar o meu colchão por causa da crise. E na loja eu conheci um senhor. E esse senhor comentou, olha, tem um cara muito bom que mexe com coluna. Todos os médicos queriam me operar. Eu passei nele e resolveu o meu problema. Olha eu falei, só. quem que é? Ele falou, foi o Maruta. E aí passou o contato. E aí foi meu primeiro contato com terapia mesmo. Né? Porque até então eu só fazia um fortalecimento caseiro, né? E quando eu tinha crise era esperar passar. Quando eu conheci essa parte de terapia, eu me encantei, porque realmente dá resultado. Dá resultado. E aí quando você pensa numa terapia, não só na parte de quiropraxia, nos ajustes, que realmente para quem nunca fez, eu recomendo, que é muito a sensação que você tem. Até a sua postura muda, né? Muitas vezes. Então você vê que realmente o seu corpo precisava daquele ajuste. Sim. Né? Você sai de lá aliviado, né? A sensação é essa, de um alívio. E também a parte da acupuntura ajudou bastante. Né? Eu acho que o tratamento também não é uma coisa só, né? Sim, se você faz um tratamento... Como é que é o nome que vocês usam? Um termo de... multidisciplinar, né? Sim. Um tratamento multidisciplinar resolveu o meu problema sem ter que entrar numa cirurgia. E muita gente que faz cirurgia de coluna tem sequela, tem algum problema, sabe? Então, eu acho que a terapia ela ajuda nesse sentido. Você ter um bem-estar sem ser agressivo, né, para o corpo. Sim. E o que o Richard falou é bem isso mesmo, né? O Maruta vai até confirmar isso. O terapeuta, ele não é concorrente um do outro. Pelo contrário. Exatamente. Nós nos unimos. Tem caso que a pessoa chega lá num problema de coluna e tal, a gente faz uma aplicação de acupuntura, faço ventosa, faço um monte de coisa. Eu falo, mas para você de repente é interessante uma quiropraxia. Exato. Então eu conheço um cara que faz quiropraxia, legal, vai lá, busca ele. Então essa união que eu acho que é o mais bonito da terapia em si, né? E você vê, né, Marcos? A medicina deveria trabalhar da mesma forma. Infelizmente, né? Deveria, mas está se perdendo. Infelizmente foi se perdendo ao longo do tempo aí. A galera virou todos os médicos assim, especialistas, mas acabou cada um fazendo só o seu. Né? Isso não é muito positivo para quando a gente vai falar de saúde. A gente está falando de manutenção de doença só. Né? Então, assim, eu sinto que está movimentando esse lado aí de cuidar mais da saúde, né? Mas é um processo lento, né? Então a gente está nessa batalha aí há muito tempo já.